Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você acredita que o amor pode transformar pessoas, essa live é para você. Hoje a gente tem a presença especial de Miguel. Já vamos adicionar ele aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olá, Miguel. Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós estamos nessa live, nesse episódio especial. A gente vai falar sobre como o amor transforma pessoas. O Miguel é jornalista, o Miguel é escritor, graduado em marketing, né? Também ali pela Universidade Unicesumar, ele trabalha com gestão de negócios, tem pós, ele também tem a graduação em ciências políticas e também é palestrante, é fundador da Rádio Sabe Caxias. Olha só que legal, né? Ele aqui com a gente falando sobre esse movimento tão lindo, que é transformar violência, transformar pessoas, né, sem ter violência, é sobre ter pessoas próximo da gente com alegria, felicidade, estar próximo de nós, né, sem a gente ter um poder ou querer controlar essas pessoas. Como é para você esse tema, Miguel? Eu acho que é um tema essencial na busca relativa pela felicidade que a gente tem por instinto, né? Que é encontrar a paz que ninguém pode encontrar sozinho. A solidão é muito triste, assim, às vezes que eu estive sozinho na minha vida, sempre destrutivas. Então, a gente percebe, né, que você não pode obrigar as pessoas a estarem contigo e ser feliz. Você precisa fazer com que elas queiram estar contigo. E para isso tem que respeitar, tem que aprender a entrar no mundo delas também, tem que aprender a não ter expectativas, né, muito exageradas, no sentido... Isso serve para qualquer relação, no meu aprendizado, né, Mônica? Que, no sentido de que amar é uma coisa assim, difícil de definir como forma, uma questão muito individual, né, na vida da gente. Mas eu aprendi isso, eu tenho 57 anos, né, aprendi isso, acho que talvez a maioria das pessoas aprenda isso a ponta de faca, né, com erros e acertos, né, que é só realmente o que diz a música, que é o amor que constrói, é o que ele faz, né, ser pelo menos um jogador. Quer dizer que eu vá estar sempre, né, nesse exemplo, que é bem difícil. Não sei como é para ti, Mônica. Sim. Quando a gente ama de verdade, a gente deixa as pessoas livres, a gente não aprisiona as pessoas, né? E como seria entender isso no mundo de hoje, onde as pessoas querem controlar a si e os outros? É bem difícil, porque como eu trabalho nas terapias, muitas vezes as pessoas chegam e querem o quê? Como eu faço para lidar ou fazer com que essa pessoa age de forma diferente? E na realidade a gente pode transformar a si, a gente pode mudar as nossas ações, as nossas consciências, entender por que a gente está aqui, né, nesse mundo, que propósito é esse que a gente está caminhando, o que a gente precisa limpar, né, de culpa, de raiva, de humilhação, de desentendimento, de vícios, para ter o amor de verdade. Porque a felicidade vem a partir disso, quando a gente começa a se olhar e se entender, quando a gente começa a fazer escolhas por nós mesmos e sem a gente apontar o dedo e os defeitos da outra pessoa, porque ninguém é perfeito. E a gente está, né, no agosto lilás, que é a prevenção, né, desse olhar, das pessoas quererem controlar as outras e muitas vezes até ir a ponto de prejudicá-las, até de matar essas pessoas, porque não mata só em vida muitas pessoas, mata ela de ela morrer em si, mata nos dia a dia, conforme vai vivendo com essas pessoas, quando você coloca ela dentro de uma prisão, privando ela de ter o livre-arbítrio de escolher coisas boas na sua vida. Não é mesmo, Miguel?
Eu acho que sim, eu concordo. Se fala, né, hoje mesmo aconteceu mais um caso de feminicídio no Rio Grande do Sul, e eu acho que aí há uma dificuldade, né, dos homens entenderem essa questão de liberdade, né, desse autoritarismo de gênero que acontece, que é uma covardia, né? O amor, ele exige perdão e liberdade, né? Mas isso, na prática, é um exercício que deve se fazer, eu acho, já na educação, né? Desde falar na frente dos meninos, das meninas, né? Essas questões de respeito, não se calar diante do desrespeito, não só nessa questão de gênero, mas qualquer tipo de desrespeito, as pessoas ultrapassam os limites, né, e depois buscam amizades. Então você deixa passar uma vez, duas vezes por educação, mas não percebe que aquilo está te envenenando de alguma forma, que há uma entrelinhas naquilo, né, que há um subtexto naquelas palavras. As pessoas se traem pelas palavras, né? E o perdão é uma questão até espiritual, mas é, na verdade, a ser escalada dentro da gente. Né? Não se pode aprisionar, escravizar, prender e se comparar ao ditador de uma nação, né? que prende as pessoas do ir e vir. E você pode, mas não deve, porque é crime. E se a pessoa não nos reconhece, né, o amor verdadeiro, aquele amor incondicional, eu penso, né, que é um caminho. Eu acredito, eu sou reencarnacionista, eu acredito na imortalidade da alma, mas que nós estamos em construção. E essa construção, ela passa pela dor, passa pelo erro, passa pela própria contradição, que não é só as religiões espiritualistas que falam disso, mas as reencarnacionistas, mas outras, até tem aqui, está bem perto aqui, um livro que é escrito pelo Karol Wojtyla, quando ele era bispo ainda na Polônia, o Papa João Paulo II, né, os sinais da contradição. Então, quando você busca um caminho espiritual e busca entender um pouco mais do significado dessa energia, você vai se contradizer, mas de formas menores, não de forma, né? Há um exemplo que eu cito sempre, Mônica, e quem está nos ouvindo, que é o do Gandhi, né? Um dos exemplos, né? Claro, o maior de todos é de Jesus Cristo, que poderia e teria poder espiritual para combater o Império Romano, para combater Pôncio Pilatos, e disse: meu reino não é desse mundo, ou seja, não vou reagir com violência, porque a violência gera violência. Ele abriu mão daquela guerra. E o Gandhi sentou-se, né, na beira da praia, junto com o povo indiano, e gritando um massacre, e libertou o povo da Índia da colonização inglesa no caminho contrário. Né? Agora, o que nós vamos fazer para pôr em prática isso no dia a dia a gente acorda todo dia com humor, né? E aí a gente tem que fazer o download dessas informações, né? Buscar onde é que elas estão no subconsciente, eu acho, não é isso? Você que trabalha com a felicidade, Mônica. Então, bastante ruído disso. Eu vi que está com ruído na internet, em seguida tem interferências, né? Quando a gente está fazendo os movimentos. Então, veja só. Se é comprovado que a gente é 95% inconsciente, só 5% a gente age consciente, imagina quanta coisa a gente precisa limpar, olhar, que está oculto dentro da nossa mente. Também, dentro da parte das terapias, diz que a gente não consegue lidar se a gente acessa todos esses 95% que a gente está ali escondido dentro da nossa mente. E quando a gente entra para esse olhar, quando a gente começa a olhar e limpar tudo que está ali dentro de nós, porque aflora esses sentimentos que a gente não sabe lidar, que às vezes é a raiva compulsiva, né, que está do lado entre o amor e ódio, e por controlar a outra pessoa usa a violência. Seja mulher, seja homem, seja amigos, enfim, de que forma for isso. Quando a gente entende que limpando os nossos pensamentos referente a essas coisas que está acontecendo, seja em qualquer tipo de terapia, né, quando a pessoa chega para ser trabalhada, é olhar o que aflora na sua pessoa quando essa pessoa faz isso. Se eu limpar o meu pensamento referente à pessoa, seja quem é que seja, as coisas se harmonizam, né? Porque a gente acaba mandando para o ressonância essa violência. A gente quer que o outro trata nós com leveza, com amor, com alegria, mas a gente manda pelo pensamento, a gente faz ações com o corpo, com as mãos, com as palavras, porque depois de uma palavra dita, nunca mais ela é limpada.
né? E as pessoas se ofendem o tempo todo naquilo que falam, em vez de pensar, opa, o que aflorou em mim? Vou olhar para isso com mais calma, vou entender o que está falando na minha vida, sem justificar essas coisas, porque nada justifica um crime, seja ele com violência verbalmente, ou violência agressiva com o corpo, batendo na pessoa, qualquer forma de crime que seja, que aconteça. Olhando para isso, quando a gente vai olhar para a parte oculta, né, que é a parte que eu gosto de olhar, que eu entendo que vamos sair desse julgamento, desse atrito que você tem com essa pessoa e olhar para de onde vem esse atrito, e daí a pessoa se surpreende com o que ela vê. Porque ela consegue parar um minuto, acalmar seu pensamento e só vir o que precisa ser visto para cortar essa frequência, sintonia que essa pessoa está ligada na outra. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu quero que meu filho ou eu quero que meu marido age diferente, mas manda energia negativa, deseja coisas de mal para ele, tomara que se prejudique, tomara que aconteça isso, olha só, bem feito que aconteceu tal coisa, e não limpa, vamos olhar, vamos fazer uma oração, vamos limpar isso que está vindo em nós, vamos harmonizar, porque a gente está em constante evolução, a gente está em constante crescimento, todo dia a gente evolui um pouquinho mais, né? Então, essa construção de relações que devia ser limpada em cada um. E eu acho que a gente tem que ter coragem, sabe? Porque a vida, ela, apesar, né, de ser, na minha visão, sermos imortais, ela passa num sopro, né? Assim, no sentido de ocupação de tempo, né? E eu acho interessante esse conceito de compartimentalizar algo. Não tem como você andar com todas as janelas abertas, a gente fica maluco, né? Com certeza. Você não consegue, na hora de estar no trânsito, ficar pensando, né, sobre a física quântica. Isso tudo é subconsciente, realmente. A gente, quando se concentra em determinada janela, a gente abre os caminhos do pensamento e tal, né? Mas claro que a palavra, né, o gesto, né, a energia. E eu gosto muito do Rossando Kingsley, que é um psicanalista, né, que até ele estava num programa também, agora ele está no Manhattan Connection, mas ele estava num programa no Mais Você, eu acho que era de manhã. Eu conheço ele da internet, e eu escuto falar, se às vezes... Falhou aqui, não estou te escutando. Às vezes você está com a pessoa e... Agora sim. Faltou de novo a voz. Então deixa a pessoa ser feliz, né? Não fica, não vale a pena, né? Por algum tipo de gatilho psicológico, de ressentimento, de coisa mal resolvida. Tua voz parou de novo. Aprendi. Agora Alô? Sim. Agora sim. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Eu acho que não tô te ouvindo. Deixa eu ver se. Será que é o fone de ouvido? Agora. Vai falhando a tua voz, não sei se as pessoas que estão aqui estão escutando direito. Eu tô escutando mais ou menos. Deixa eu ver meu fone aqui. Deixa eu ver, eu vou tirar o fone de ouvido aqui, vamos ver. Agora. Alô? Oi? Opa, escorregou aqui o celular. Eu tô te escutando. Você me ouve bem aí? Sim. Tá, eu te ouço. Não sei se é o fone de ouvido, quero... agora tudo bem. Eu te ouço baixinho, mas eu me concentro aqui e consigo ouvir. Tá. Era o fone de ouvido, eu acho que fazia barulho, talvez? Agora parou. Pode ser, eu tava com o fonezinho de ouvido aqui, né? Tá. Tá bom o som, então? Sim. Tá. Eu tô te ouvindo baixinho, mas eu te ouço, tá? Pode falar normal. Quer que eu continue de onde? Pode continuar falando. Tá. Não, então, deixa eu ver onde é que eu tava. Não, é isso, eu acho que a gente, né, tem que aprender a se gostar. Porque você não pode ser feliz se não se gostar. E quem faz o mal não gosta de si mesmo, eu acho que é isso. É isso aí. Porque o se olhando, tendo entendimento, o culto, limpando essas coisas que afloram em cada um, muda toda a história. Muda a história de olhar para outra pessoa sem ser agressiva, de ajudar a outra pessoa a sair desse lugar, de vez de atacar, olhar para ela e entender por que a pessoa está agindo,
conversar com a pessoa sem apontar o dedo, sem dizer, ó, tem que ser dessa forma, tem que ser da outra, porque existe mil possibilidades de fazer qualquer coisa e de acionar a outra pessoa com mais leveza. Então, seria o olhar de prevenir para que não vire uma violência com conversas abertas, fazendo a pergunta, entendendo por que a pessoa está agindo desse formato, dessa forma, para que a violência não precisa ser interrompida ou transformar em tragédias como muitas coisas acontecem. Então, é nesse olhar que a gente entende, se amando, se entendendo, se conhecendo e conseguindo governar as suas próprias emoções, conseguir governar as próprias atitudes, as próprias ações, para que o mundo ao seu redor seja leve. É verdade. Colocou uma questão importante que eu fiquei pensando quando tu comentas, né, nessas ferramentas possíveis. Existe uma frase popular ainda, né, que nos ensina até mais às vezes que os livros, né, que é o que um não quer, dois não fazem, né? Isso vale para brigar, mas também vale para amar. Então isso é a primeira coisa, porque não adianta você trabalhar sozinho ou sozinha em si essas questões e achar que o outro está na mesma vibe, né, na mesma direção. E aí pode ser frustrante, pode ser até pior, no sentido, né, de depois de a pessoa achar que fez uma mudança e a outra não acompanhando da mesma maneira, querer, né, cobrar o tempo perdido, né? Então, a primeira coisa é você, se quiser, que já que nós estamos falando de felicidade sem solidão, com pessoas, né, com trabalho e com relacionamento, primeira coisa é o acordo que tem que ter entre as pessoas, né? Será que qual é o nosso caminho, né? O que a gente quer? A gente vai querer acertar as pontas, parar de confusão ou não? Porque tem um problema que acontece muito nas relações, que são os tabus, né? Então você passa, né? Isso com todo mundo, né? Você passa a criar tabu em determinado assunto porque não dá para falar, porque que você sabe como é que tal pessoa vai reagir. Eu acho que isso é muito ruim. Claro que todo mundo age assim um pouco, né? Se oculta um pouco, se protege às vezes um pouco, mas eu acho ruim, porque tem certos assuntos que precisam ser falados e não tem como, sabe? Não se sabe o momento, e isso gera problemas mais adiante, eu acho, né? Não sei. Quando a gente limpa o medo, quando a gente está segura, né, daquilo que está fazendo, quando a gente se posiciona e diz não, até aqui, porque no fundo a gente vai deixando, quando a gente se encolhe, vai se encolhendo na relação, a gente não diz não para a pessoa, a gente não paralisa a pessoa, a gente vai aceitando silenciosamente o que a pessoa está fazendo com a gente, e quando vê, explode. Então, o explodir, às vezes quando a outra pessoa explode com você, em vez de reagir, né, drasticamente, reagir com a mesma violência, recua um pouquinho, né? Esfria a cabeça, olha com mais calma, procura ajuda, tem um entendimento, todo esse olhar para que as coisas não aconteçam e não aflorem mais. Então, às vezes, a gente foge, a gente busca ajuda, e mesmo assim acaba acontecendo as tragédias. E muitas vezes é o quê? É esse olhar, eu estou com quem eu estou, não estou me sentindo segura com tal pessoa, estou me sentindo perseguida por tal pessoa, o que eu vou fazer para me proteger disso? O que eu preciso, além de me proteger, qual parte eu tenho que estar segura de mim, que quando essa pessoa chegar com a minha frequência, eu paralise ela, para que isso não aconteça. Em vez de criar um conflito a mais e acabar em coisas ruins na vida dos dois, né? Porque sempre prejudica o todo, não prejudica só uma pessoa, além do todo, a família, né? Acaba tendo exclusões, depois repetições de padrão, que nem a gente trabalha com constelação familiar, mostra que se tal fulano foi violento com a família, já vem uma geração de violência, acaba acontecendo nos futuros porque alguém não olhou para isso, alguém acabou excluindo esse sistema por causa dessas situações. Ou, tive abusos, né? A pessoa teve abusos de vários da família, foram abusando, e daí veio nas gerações, foi passando as gerações e continuou os abusos, porque não foi olhar, dizer, vamos parar, e a pessoa sempre se encolheu com medo. Foi se encolhendo até aquilo ficar pior e destruindo a vida.
a gente nunca esquece o que passou, né? Nunca esquece o que vivenciou, mas a gente, quando se sente segura, quando a gente busca ajuda, trabalha o nosso mental, a gente é firme, a gente sabe colocar cada um no seu lugar, né? Chamar para conversar, ter diálogo aberto, sem atacar ninguém. Então, esse olhar que faz com que a gente não deixe que o outro seja contrariado, mas olhar para ele com mais carinho, olhar para ele, por que que você está agindo dessa forma? Quem você está seguindo aqui? O que que precisa limpar para que isso não aconteça, que você tenha um amor de verdade, uma vida feliz, uma vida próspera, né? Qual o ganho ou perda que você tem fazendo essa ação? Então, são perguntas abertas, sem agressividade, que vai mudando o outro, mudando o olhar para tudo isso. É, é legal. Eu acho que é um caminho interessante você propõe para que as pessoas se encontrem, Mônica, no sentido de realmente, né, querer, né? Agora, eu repito ainda no sentido, né, se falarmos de homens e mulheres, nessa questão do feminicídio, né, o ex-marido da mulher que foi a inspiradora da Lei Maria da Penha foi preso ontem porque não respeitou as restrições, não deu entrevista, não sei. Eu vi, né? Essa moça que aconteceu hoje, o crime, mais um crime, segundo a delegada, eu vi numa entrevista, ela não fazia todas as ocorrências, né? Muitas vezes a questão, já que nós já falamos, econômicas, etc., né? E os homens têm que entender que o amor não é propriedade, né? E mães também são muitas vezes, né, criam esse senso de propriedade nos filhos que depois eles transferem para as mulheres. Eu acredito que eu não sou psiquiatra, né, mas tem muitas mães que não aceitam o crescimento dos filhos como adultos, né? Que tratam os filhos, principalmente as italianas, né? Eu sei porque eu sofro isso muito, a minha mãe ainda às vezes me trata como criança, mesmo sendo quase um idoso já, né? E, e às vezes como se eu fosse incapaz de muitas coisas, que eu não quis desenvolver certas habilidades, porque não me interessa, né? E isso às vezes, essa crítica bem intencionada, vinda de gerações desconstruídas, porque, né, foram acumulando nesse sentido de reação, de propriedade, né, de que é meu filho, é minha, né, esposa, meu marido. Não, né, está, né, pode morrer, pode pedir o divórcio, né, pode uma série de questões, né, e dizer o não com sabedoria e com paciência exige humildade. A gente não faz isso sempre com a mesma coragem, com a mesma limpeza, como tu dizes, né? Eu acho que a gente tem bastante nebulosidades ainda nessas coisas aí, Mônica. Não sei se eu estou certo ou não, isso aqui que trabalha com a felicidade, né? É bem isso mesmo, Miguel, porque até hoje eu postei, né, porque eu acabei lendo uma reportagem sobre antes Elise do que Elisa, né, que é teve um TCC que alguém abriu ali, fez um movimento que eu acabei acabei esquecendo o nome agora nesse momento, que é uma frase: como seria, em vez de olhar para isso, né, em vez de matar ou morrer, né, buscar consciência, buscar entendimento, olhar para si, ter o entendimento de tudo isso. E não é fácil, porque a posse, que nem você falou, tem a posse que nem... às vezes tem o pai e a mãe que tem a posse sobre você. Eu já passei por isso, tanto que eu já escutei você: que nem meu carro, o que deu agora? Que tá reclamando. Então pensa só, sair de uma situação com leveza, ter entendimento, e que isso fique em paz quando a gente tem uma família ou tem um filho, alguma coisa para ser resolvido. Fácil não é, porque quando a gente sai de uma relação abusiva, que a gente tem perseguição, a gente sai na rua e vem mais pessoas te perseguir. Essa parte interessante que a gente devia entender, né? Porque não fica só nessa pessoa que está te perseguindo, é algo que você tem como uma vibração que aciona um botão na outra pessoa e começa a te perseguir. E não é fácil quando você sai na rua e começa a vir duas pessoas te perseguir e você não saber lidar com isso. E, meu Deus, o que eu fiz? É meu corpo, né? Então eu fui tendo esse conhecimento, passando por isso, eu fui buscar esse conhecimento, entender: é meu pensamento que está agindo dessa forma, que fala um tanto de frequência? Não, meu pensamento está limpo. Meu comportamento, a maneira que eu ajo, meu corpo está agindo de certa forma?
Fui fazer pesquisa e estudar sobre o comportamento, né? Então, são tudo coisas que eu fui buscar para me proteger, entender o que estava acontecendo, que hoje me ajuda, né? E ajuda Uhum. as pessoas que me procuram, porque quando eu saio do que a pessoa está falando e escuto o que ela está expressando corporalmente, muda toda a história e eu consigo ajudar essa pessoa na raiz do problema. Então, veja como é lindo isso. Ah, É, então não é o meu pensamento, ah, é a roupa que eu uso. Não, não era a roupa, até entender que era uma frequência que precisava ser cortada. É uma frequência que eu já nasci com essa frequência de acionar o botão nas pessoas de me perseguir. Não era só homem, não era só relacionamentos com homem, era mulher, era profissão, era várias coisas. E é uma caminhada muito longa, não é uma vez que você faz e já entendi sair desse lugar. Não, uma caminhada que vai construindo e com o tempo aquelas pessoas que faziam isso mudam esse olhar com você, total, assim. Ela chega perto de você como você nunca tivesse nada com a pessoa. Então, é. olha que lindo que é esse entendimento, né? Não é justificar um crime, algo que não é romantizar essas coisas, mas é entender e se olhar por trás da história, da onde veio, da onde acionou isso, o que precisa ser limpado. Para que, né, que a gente, mas para que olhar para isso, né, se eu tô com raiva dessa pessoa? Porque a gente Uhum. começa a acionar as coisas boas da vida, né, que nem o, É. o Miguel, olha, é jornalista, é cantor, é compositor, quantas coisas ali, né? Eu sou Uhum. escritora, trabalho com terapias, né, trabalho com moda, acabo usando tudo que eu fiz no meu É. trabalho hoje atual que eu fui aprendendo, porque daí eu vou acionar, eu paro de acionar um botão nas pessoas das coisas negativas e começo a acionar o botão nas pessoas das coisas boas. É. Porque quem mudou as pessoas que estavam ao meu redor? Não, quem mudou foi a minha pessoa, né, referente a olhar para esse lugar diferente, acolhendo a minha criança, acolhendo a minha história com meu pai e minha mãe, saindo do meio de ficar entre o pai e a mãe defendendo um outro, cada um tem sua história, qual a minha história aqui? Então, é nesse olhar, essa escolha de não escolher um lado, mas escolher olhar para dentro, olhar para o autoconhecimento, se entender. E é isso que eu fiz, né? Compreendendo esses padrões repetitivos, foi olhar, tanto que eu acionei mais de 25 regressões para olhar para minha mente e entender todo É. esse propósito que eu mostro para as pessoas, porque muitas elas dizem assim, mas eu fiz uma vez, né, e não entendi direito. Mas é uma consequência de cura, entendendo e buscando autoconhecimento. A jornada que nem comer todo dia, é olhar para si, é escolher buscar ajuda todo dia, é escolher olhar para o que está acontecendo e transformar tudo isso que precisa ser transformado. Você Falaste, escolhe também transformar a vida desse formato, Miguel? sim, até falaste regressão para vidas passadas, tu fizeste isso? Ah, legal. No meu livro Felicidade, um romance com a alma, eu tenho esse entendimento, eu tenho as 25 escritas. É, porque não consigo ver felicidade sem compreensão das energias que não nasceram junto com o corpo. Então, já que nós entramos na questão da reencarnação, dependente do conceito de religião, né? Isso. Porque ela está em muitas religiões, a reencarnação, né? No espiritismo, na Seishonoye, no hinduísmo, né? A gente sabe disso. Então, independente disso, no caso no meu pensamento, na lei de causa e efeito, ela explica muita coisa, na questão, inclusive, da nossa memória, né, espiritual, porque ela não nasceu junto com a mãe, né? A gente está ali com o biombo, né, do passado. E, claro, que eu acho que há um motivo para isso, mas enquanto tu falavas, me vieram várias memórias, né, uma do Marco Aurélio, estoico, filósofo, né, que você não pode esperar dos outros, né, resultados. O único poder está na gente, né? Eu penso assim, eu sou cristão, acredito em Deus, mas eu não posso ter, né, o autoritarismo de que nem Deus faz isso, né? Nem Jesus fez. Ele perguntava: o que queres de mim? Não impunha, né, a mudança no outro, porque é uma questão de livre-arbítrio, de autoconhecimento. E aí, como a vida, se olharmos do ponto de vista da imortalidade, quem faz o teu tempo de evolução são as suas escolhas. O Marco Aurélio dizia, né, que você vai, ou eu vou encontrar uma pessoa falsa, uma pessoa boa, ou vou ser traído, vou encontrar vários tipos de pessoas, ele que era imperador, né, na sua época. E tem um sábio também que disse em algum momento que foram perguntar para ele
Ó, eu vou me mudar para uma cidade, mais ou menos é a história, né? Para uma cidade porque não gosto mais, né, dessa cidade. Como vai ser a minha cidade, né? Daí o sabe, diz, como é que são as pessoas da tua cidade? Ah, são chatas, fofoqueiras, não sei o que. Ah, então na outra cidade também vão ser. Porque, resumindo a história, né? É uma questão que a gente se espelha na sociedade, né, Mônica? Se você não tiver paciência, e às vezes a gente se leva por um vício que abaixa a vibração, a frequência, que é um desamor, né? Existem pesquisas científicas sobre isso, inclusive, né, de doenças psicossomáticas que a gente acaba, de doenças autoimunes, né, de problemas que acabam acontecendo porque falta aquela energia. Eu li um livro agora recentemente do Yogananda, né, sobre o Bhagavad Gita, e até ele está aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. E aí, deixa eu ver. Esse aqui. Eu não conheço. É um livro, o Paramahansa Yogananda, aí não é a mesma questão evolutiva, e em algum momento ele diz que o servo, né, o servidor de Deus, ele... quando está querendo encontrar a virtude, mas ainda não conseguiu, ele não deve desistir. Ele não deve dizer eu não consigo, mas dizer eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. E tem, só para citar, né, tem uma outra filósofa também, que eu acho que nós temos que beber de todas as vertentes para ter um pouco de sabedoria, que é a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, e ela diz, em algum momento, aquele erro que a gente comete será o último. Pode demorar, você pode errar novamente, aquela toxicidade, né? E nós também, a gente costuma achar que são os outros, né? Isso é um problema também, né? Achar que sempre são os outros os culpados, né? E ainda só para não perder o contexto, tem mais um outro elemento, que uma outra corrente que eu me lembrei, que está nos alcoólatras anônimos e nos narcóticos anônimos, que fazem parte dos 7 passos, um deles é o inventário moral, que é a fuga geográfica. A fuga geográfica significa o seguinte, você troca de emprego porque o teu chefe é abusivo, você encontra outro chefe abusivo. E casamento e vida. Então, quer dizer, você tem que resolver as coisas dentro de si para ser feliz. É bem isso aí mesmo. Quando a gente resolve, né, a gente sai do abandono, a gente para de culpar as pessoas, a gente sai da rejeição, a gente sai daquele controle excessivo de dependência, de medo, tudo isso de culpa, de silêncio. Porque a gente se entende, a gente tem coragem para olhar para isso. E quando a gente esconde algo, a gente oculta, ou tipo assim, eu quero excluir a minha história referente a um abuso que eu tive, eu quero excluir a minha história referente que eu apanhei de alguém, eu quero excluir a minha história que eu tive um caso com tal pessoa. Ele sempre vai aflorar em você, ou sempre vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai você lembrar porque você não assumiu as coisas. Não, ok, eu fiz, errei, tinha consciência daquela forma, fiz isso, ou eu passei por esse sentimento, essa situação, mas hoje eu escolho viver diferente, porque a minha consciência evolui em vida, eu não precisei morrer para evoluir. Eu estou vivendo, estou me conhecendo e paro de carregar essas memórias, paro de carregar essas histórias que se repetem. E é tão bom a gente deixar de se desligar desses fios invisíveis que estão ligados a gente, né? Esses fios de sentença, de violência, esses fios que, por algum motivo, a gente carrega de gerações. Né? Porque até as pessoas dizem, mas constelação, a culpa é do meu ancestral, a culpa é do... Por que eu nasci, né? Por que eu estou repetindo coisas que eu não vivenciei? Mas se a gente olhar para a parte oculta, a gente nasce no meio daquilo que a gente já vivenciou lá atrás, que está no nosso espírito, no nosso pensamento, que vai reviver novamente para curar. Então não é sobre o que meu avô, meu bisavô, meu tetravô foi. É sobre algo que eu nasci para melhorar a minha vida e as repetições. E hoje, para de repetir. Uma vez demorava 100 anos, 200 anos para repetir algo. Hoje, 2, 3 anos, se repete tudo de novo. Porque as coisas aceleramento. Pode falar. Não, eu concordo, é um aceleramento, né? A gente trouxe isso por um outro ângulo, eu acho que maquiado, né, do passado, que se dizia, né, que não podia, os hebreus diziam, né, não podia entrar no templo se tu tivesse um defeito físico porque tu tinha pecado nas gerações anteriores, né? Isso foi ressignificado, a gente tem muito primitivismo ainda, né? Ainda no planeta, né? Por isso que tem que ter paciência, que ainda essa transformação energética, ela acontece, mas
numa velocidade, eu acho que para quem encontra essa leveza, ela vai entender o tamanho dessa energia, né? Mas para quem ainda anda na busca, né? Por isso que é importante, como diziam os gregos, né, você estabelecer princípios de compreensão no sentido de um diálogo como esse, porque se você também parte do ponto de vista da reencarnação e da lei de causa e efeito e do karma, né, a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Às vezes a gente reencarnou mesmo, né, como ancestral da gente. Eu não sei como é a constelação familiar, mas provavelmente eu estou sofrendo aquilo que eu plantei lá há 1000 anos atrás, sei lá, 200, 300, e assim a gente vai, né? Então... Sim. E por algum motivo a gente escolheu estar com essa pessoa, né? Por algum motivo a gente disse sim, acabou escolhendo algo de nos levar para esse lugar, depende daquilo que a gente está vivenciando, com quem a gente está acompanhando, que lugar a gente está indo, o que, que a gente está usando, o que, que a gente está comendo. Então são várias coisas que nos levam para esses lugares, né? Que nem, eu saí na alta velocidade, corro o risco de bater o carro, né, ou bater a moto. Se eu sair, né, aflorando e brigando com todo mundo, eu vou correr o risco de chegar ali na frente e alguém brigar comigo, me avançar, ou me matar, ou enfim, seja em relacionamento com pessoas, né, ao nosso redor, ou seja em relacionamento, que acontece muito, que as pessoas vão se fechando, vão olhando, não vão tendo consciência, e tantas outras coisas. Essa parte de se repetir, né, nasci no meio de família violência, eu nasci no meio de famílias que são amorosas, a gente vem seguindo um padrão que vai ter no entendimento e vai mudando, mas ninguém deixa de lá na sua adolescência acontecer algo trágico, ou na sua, tem uma família amorosa, fez tudo por mim, mas aconteceu de chegar alguém e ter um abuso, ter um desentendimento, uma briga com alguém que eu levei para o resto da vida, ou eu escolhi roubar lá na minha infância, ou eu escolhi, né, fazer algo de ruim para um colega, prejudicar alguém, esconder, ou contar uma mentira sobre essa pessoa. Às vezes a gente faz, eu era criança, não entendia, a gente já sabia o que era certo e errado, porque os nossos pais nos ensinam, a gente tem o livre-arbítrio de escolher e mudar isso, né? Mas eu nunca fiz nada, eu sempre fui aquela pessoa que recebi ataques, mas quando eu entendi que era uma frequência que podia mudar, isso muda tudo. Né? Então, quando alguém fala, tu falou tal coisa, né? Mas o que eu falei realmente? O que você escutou que eu falei? Será que o que eu falei foi o que você entendeu? Né? Então, sempre fazer esse questionamento. Olha, eu agi desse formato, não foi. Qual parte eu te prejudiquei aqui? Vamos entender isso direito, né? O que aflorou em você que a gente pode entender e melhorar essa situação? Então, quando a gente compreende tudo isso, a gente para de repetir e a gente entende que amor não é prisão. A gente entende que esse olhar, esse carinho, o amor não é eu posso, eu quero, eu controlo, eu vigio. É tudo, eu saio desse lugar. Porque amor é respeito, é liberdade, né? De você poder ir e vir estar comigo porque quer estar. Eu aceito você da forma que é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, porque ninguém é perfeito. E quando a gente aceita o outro, parece que é mais leve, a pessoa não tem que ficar criando armadura, e ela vai o quê? Vai escolhendo coisas novas, porque você faz coisas boas e coisas leves e coisas novas, então a pessoa vem e faz com você também. Se torna, né, de certa forma, uma corrente positiva, até porque eu penso, né, no sentido de que a vontade, né, como diz o Lobão numa música dos anos 80, a paixão não tem nada a ver com a vontade, né, ele dizia, né, a paixão é uma coisa diferente do amor, né, ela é, né, instintiva, né, e os poetas gostam muito de falar sobre isso. Mas o amor é uma coisa que você começa a pensar como seria, né, a distância. O parâmetro maior que eu tenho, né, de amor são meus filhos. Eu não tenho outro maior que esse, né. Eu tenho 2 filhos, né. Eu tenho um enteado, claro, que é também o filho do coração, mas ele tem o pai dele também. Tem um netinho que é filho dele, que é diferente já, porque já entrou na família depois de tanto tempo, né? Então é quase, ele me chama de vovô barrigudo, inclusive. Mas os filhos é aquela coisa que você, mesmo que você saiba que você não tem a propriedade sobre eles, você, quem tem, sabe, eu acho, né, a maioria, normal, né, estou falando de pessoas que eu me considero relativamente normal, deixaria de comer, deixaria de viajar, deixaria, né, de viver num palácio para ver a felicidade, né, desde que, claro,
por uma boa educação, com respeito, né? Mas, enfim, eu acho que pelo menos projetar um pouco dessa incondicionalidade, se nós conseguíssemos, né, no sentido de não esperar, porque muitas vezes acontece, e as pessoas devem te questionar, né, Mônica, no sentido da felicidade. Vamos falar de evolução social, por exemplo, né? Uma família está estabelecida, está enraizada num trauma, de uma falência, mas daqui a pouco, né, alguém se ressignifica naquela família, se liberta, se limpa das frequências negativas e começa a evoluir. E a gente vê muitos irmãos brigando, né? Aí, muitos irmãos fazem como fazem os jogadores de futebol, né? Que fazem por trás do juiz, ou seja, no contexto familiar, se contradizendo, ciúmes, né, familiar. E você se magoa sem querer, né? Poxa, por quê, né? Você está com a melhor das intenções. E aí, mas perdoar é divino, é cristão, perdoar infinitas vezes, mas a gente sente aquela vingancinha, né, corroendo a gente no sentido de, então, quer dizer, às vezes, né, eu particularmente procuro, como bom italiano que sou, por descendência, porque sou brasileiro, né, exercitar o autocontrole, para não, né, no trânsito, então, principalmente, mas em família, ou com pessoas que você percebe que estão sendo, né, usando de ironias, ou de picardia, ou com algum tipo de desrespeito que não, desnecessário, né? E depois cobrar amizade, né? Você fica pensando, mas por quê? Por que, então, você, né, por um lado, quando está fragilizado, vem me cobrar amizade, e quando não está fragilizado, está com ciúmes do esforço, né? Quanto faz para conseguir, né, estar aqui falando, para ter pessoas que te aceitem falar contigo, para fazer palestras, para lançar livros, né? E aí a pessoa, né, cai na janela, não faz nada por si, ou tem algum problema com a própria existência, né? Não estou falando de questões pessoais, eu estou falando de coisas que acontecem, eu acho que com a maioria das pessoas, né? Principalmente porque é bíblico isso até, né? A história do Caim e do Abel, lá do filho pródigo, e sempre existiu, acho que sempre existirá essa coisa. Me interrompe, porque senão eu não paro de falar, tu sabe? Então, Miguel, na realidade o ego de estar sempre provando que está certo, e quando não está certo, culpa alguém por isso. Né? Então essa é a parte que prejudica as pessoas, né? Porque o sistema é um todo, é olhar para o pai, para a mãe, para o irmão, olhar como um todo. Né? Porque olhar como um todo, quando a gente faz, tipo, eu faço constelação às vezes para a família, né? Tem vários da família que fazem constelação para o seu sistema. Todos escolhem olhar e a transformação é mágica. Por que ela é mágica? Porque a pessoa não olhou só para si. Ela olhou para ela, para o sistema dela, incluiu todos os irmãos, incluiu os abortos que teve, olhou com carinho para cada um. Teve um entendimento com tal irmão, olhou para isso, acolheu, sentiu no seu corpo o que essa pessoa está sentindo. Porque se a gente, a pessoa faz movimentos mentalmente, mandando energia mágica, beleza, harmonia, soltando no seu corpo aquilo que está preso referente a outra pessoa e transforma a vida dela com essa pessoa. Então veja que ela nem falou verbalmente, que a pessoa não chegou na frente, que às vezes não precisa você chegar e falar para ela, você só precisa se harmonizar com essa pessoa. Né? Porque muitos também, eu nasci com a minha mãe, um exemplo, né, falando que eu tenho águas com meu pai porque a minha mãe teve eu e meu pai nunca me assumiu. Mas quando mas ele assumiu o outro filho que ele teve depois. Daí quando a pessoa vem olhar, vamos sentir o seu irmão, esse irmão que foi criado com o seu pai, ver como ele está. Vamos sentir ele fazendo um movimento sistêmico. Nossa, a pessoa diz, que bom que eu estou no meu lugar e fui criada pela minha mãe e sou essa pessoa que eu sou hoje. Então ela não harmonizou com o irmão, ela não só harmonizou com ela mesma, como ela harmonizou com o irmão e como ela harmonizou com o seu pai. Ela foi fazer visita com o pai dela, ela harmonizou a situação que ela tinha entendimento que tinha uma exclusão e realmente não tinha, porque são vivências que as pessoas têm e cada um escolhe por um caminho. Então, quando a gente aceita a separação dos pais e deixa com eles o que é dele, e vamos olhar para mim, olhar para a minha situação, para a minha vida, e deixa meu pai seguir a história dele, porque eu também tenho a minha história com a minha família. Então, essa pessoa ganhou força, ela saiu de um relacionamento que estava abusivo, entrou para um relacionamento saudável que está até hoje, né? Ela ganhou força no trabalho, olhando, só aceitando a parte que ela tinha um julgamento com o pai que não conviveu com ela. Então, quantas outras coisas pode acontecer quando você olha o sistema? Vamos olhar o sistema sair desse julgamento que você tem em relacionamentos amorosos. Tem brigas,
Mas por que tem brigas? Não tem diálogo, as pessoas É, deixam, vão acumulando, acumulando, e além de acumular, fala pra mim o que que você pensa dessa pessoa, desse relacionamento que ela só fala coisa ruim do relacionamento que ela tá do lado. E é, continua ali do lado, né? Então, tu vê que então, até né, chegar o momento de estourar de vez, a pessoa continua ali, fazendo esse movimento e não tendo entendimento. Ah, mas realmente, se eu pensasse isso de você, você queria ficar perto de mim? Não, ela disse, pois é isso que você quer, ficar com o teu relacionamento pensando desse jeito sobre a pessoa. é. Então, veja o que pode harmonizar, reconhecer esses sinais e falar sobre eles, pedir ajuda, romper ciclos que transformam a vida das pessoas. É, é possível, né? É possível mudar, né? É. Tem que querer, né? Tem ainda enquanto a gente tem um caso também do cachorro que estava deitado sobre uma tábua com prego e uivando. E aí perguntaram, mas por que que ele não sai de lá? Porque não está doendo o suficiente, né? É, veja Então, só. às vezes é isso, né? A gente fica nesse limbo de lamento e nessa expectativa. Às vezes você tem que aceitar o outro no ritmo dele, né? Principalmente quando é alguém que você não pode simplesmente abandonar, quando é familiar, né? Porque amigos, eu acho que a gente pode mudar de relacionamento, não precisa brigar, não precisa. Eu particularmente penso, né? Tem casos porque a constelação familiar, às vezes é necessária até porque são, por exemplo, pessoas que viveram a mesma experiência e interpretaram de maneira diferente, até porque são espíritos diferentes, convivências passadas diferentes, cada um tem um julgamento e valores diferentes, né? Isso acontece com filhos, eu vejo que, né, meus filhos pensam do jeito deles, eu dou liberdade para isso. Mas o sentido de que é preciso, né, ter essa compreensão de que nem todo mundo que a gente convive, né, apresenta aquela cartilha da amizade pura, né? A gente tem que saber lidar com isso de uma maneira inteligente nesse mundo, sem se contaminar com isso, né? Sem ser sábio, né? Como sei, não sei como seria esse sábio, mas ter a prudência das serpentes, né? Como Jesus mesmo disse, né? Tem que ter cuidado, né? Não dá para a Seishonoye também fala, né? A cobra precisa ser tratada como uma cobra porque ela é uma cobra, né? Ela não pode ser tratada como um gato. Tudo é escolhas, né? É uma escolha da gente viver, é uma escolha da gente se entender, olhar para a própria história, sair de julgamentos, é a escolha de buscar consciência, é a escolha de transformar o que precisa ser transformado, é a escolha de amar sem prisão, né? Sem aprisionar, deixar outra pessoa livre, é a escolha de ser livre, tudo isso são mudanças que a gente vai tendo, fazendo escolha e mudando a nossa realidade. E sempre que alguém vem para olhar com questões, seja de relacionamento, seja de família, seja de mãe e pai, eu falo, vamos olhar para você. Se você se curar referente ao que você tem de julgamento com o seu filho, com o seu marido, com a sua profissão, com o seu ex-marido, enfim, né, o pai do seu filho, se você sair desse lugar, se você limpar a sua raiva que você sente, não tenha dúvida que seu mundo vai se transformar. Pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar 10 anos, mas vai acontecer porque você vai se limpar e cada vez que você limpa um pouquinho, a sua mente mais leve, mais feliz, mais harmonioso, todo o seu sistema familiar vai acontecer. Por quê, né? Porque a gente vai limpando esses fios invisíveis que nos conectam ao passado, as nossas histórias destrutivas, e a gente vai compreender essa história, o porquê que essas coisas estão acontecendo. Isso não determina não vai determinar o nosso futuro, mas vai limpar para que hoje a gente esteja presente das nossas escolhas, para que a gente não se emaranhe, não fique alienado ou preso em um fio invisível, que nem você falou ali, né? O cachorro ficou preso no prego porque aí a dor não foi, né? A dor não foi o suficiente, precisou sentir um pouquinho mais de dor. Então, calma, respira, vamos olhar para isso, tem esse entendimento e deixa que as coisas aconteçam. Se é para ser de vocês estarem juntos, vocês vão ficar juntos e vai harmonizar a situação. Se é para ter um desligamento que um vai evoluindo e o outro paralisa, as coisas vão harmonizando e cada um por seu lugar com calma, com leveza, com transparência, com decisão. E com a escolha dessa consciência nova, desse olhar e o poder de amar e também o poder de se libertar de tudo isso, né? Então fica nosso convite, né, Miguel,
para que as pessoas transformem, busquem uma nova consciência, tenham entendimento de si e saem de julgar, eu faço tudo pelo outro, fiz isso, fiz aquilo. Não, olhe para você, né? Se entenda por que está fazendo esse papel, você está fazendo por medo, por rejeição, tá se sentindo, a pessoa está te ameaçando para você fazer isso? Se a pessoa não, então olha com calma para tudo isso. Exatamente, é preciso, né, exercitar. Uma coisa que eu faço fisicamente mesmo, é não sentar sempre no mesmo lugar na mesa, em casa. Antigamente, na casa dos meus pais, cada um tinha o seu lugar, né? Então era sempre, você via sempre o mesmo ângulo da casa e da família. E eu não me importo de sentar em qualquer lugar da mesa, aqui em casa, onde eu vou, e isso te transforma, né? Te dá outra visão do próprio ambiente, né? E parece bobo, mas não é. Você fisicamente muda, ou mudar o caminho que você vai para o trabalho, porque a tendência é a gente se acomodar em tudo. Inclusive nessas questões, né, que tu disseste, né? Também não sair de cima da tábua com prego significa que também não é qualquer dorzinha que você vai se precipitar e sair correndo na direção contrária, né? Tem que às vezes ter um nível de suportabilidade, né? E autocrítica, né? Saber que nós não somos perfeitos. Então, como tu disseste bem, né? A culpa não é só dos outros, não. Só que a gente não muda os outros. A gente só pode, né? Se você sair apontando culpas, aí já era, né? Aí já não tem mais saída, né? Com certeza. Então, deixo o meu convite aqui para todos, né? Que a gente já está chegando no finalzinho. Era para ser 40, 50 minutos, já faz uma hora, né? Quase que a gente está aqui conversando. Então, eu peço que todos, seja homem, seja mulher, quem quer que está escutando a gente ou quem vai escutar a gente depois, né? Que escolha olhar para a sua história, escolha compreender porque está repetindo esse padrão, que escolha assumir suas responsabilidades sobre as coisas que estão acontecendo e transformar a sua própria vida. Com esse olhar, com carinho, com amor, acolhendo cada coisa que precisa, né? Acolher para transformar e que seu futuro, que amanhã já é futuro, né, ou daqui uma hora já é futuro, que seja coisas novas, que acionem pessoas novas, que acionem compreensão, pessoas que caminham na mesma linha, com olhar, com amor, com carinho, com coragem e com a felicidade. Só para concluir, né, eu acho que agradecendo também, né, a presença, principalmente, né, agradecendo a presença, a minha presença, né, agradecendo ao convite, né, principalmente eu acho que no momento difícil como nós estamos vivendo, não desista, né? Saber que é possível transformar uma realidade dentro da gente, que vai transformar o exterior, pode demorar, mas não é possível, né? Pode a gente não ter atingido ainda, como disse, né, o Yogananda, mas ainda a gente não atingiu. A felicidade ela pode demorar um pouquinho mais, mas tem prazeres, né, com felicidades relativas também, e não é só prazer que gera sabedoria, a dor também gera. Então, né, porque tem muita gente que desiste da vida, né, não só pela tristeza. Então, é isso que eu queria deixar, né, como conclusão dessa tua importante iniciativa, não é, Mônica? É não desistir, né? Busca, Mônica, busca um tratamento, busque, né, uma filosofia, uma religião, busque, né, uma solução, mesmo em silêncio, né, não para provar para os outros, mas não desista, né? Continue, porque dias melhores sempre vão acontecer. Basta a gente ter certeza de que a fé não é um acaso também, ela tem, né, Deus por trás de tudo. Quero agradecer você, Miguel, por dizer o sim para mim, né? Por estar aqui fazendo esse movimento lindo e também com esse olhar de carinho para tudo isso, esse olhar para o homem, para a mulher, né? De estar dentro desse movimento. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né? Que tem várias pessoas aqui, ó. Temos Andres, temos Margarete, Lucelane, deu boa noite para nós. No começo ela falou que o som estava bastante ruído, daí a gente ajeitou aqui. Quem mais aqui? Tem Max, Fernando, Elisandra, enfim, várias pessoas aqui, Milton, várias pessoas aqui com nós. Quero agradecer a todos estarem aqui escutando, né, um olhar diferente, um novo olhar, e que uma palavra que escutar e que transforme a sua vida, a gente já fica feliz. Que legal. Obrigada, Miguel. Obrigado igualmente. Boa noite. Falou. Tchau, tchau.